Atos capítulo 4, eu vou ler esse texto com vocês. É um texto que veio ao meu coração esses dias. Estou bem pensativa nisso. E quando eu comecei a ler novamente, eu pude perceber, ao fazer o esboço dessa mensagem, que ela está totalmente ligada com as outras mensagens que eu pude dividir com vocês aqui nos últimos dias, né, nas últimas semanas. E me alegro também em Deus, porque vejo que Deus tem uma insistência de falar conosco sobre o mesmo tema, né, a mesma visão, mas de formas diferentes. Nós vamos ler Atos capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Até aqui, pega a tua Bíblia, põe na cadeira isso, pega na mão mais ungida que estiver do teu lado, vamos orar, vamos orar. Não é isso entregando qualquer oração, irmãos, qualquer palavra, mas eu te peço agora toda a atenção. Viu? Inclina o teu coração diante do Senhor, vai fechando os teus olhos e vai falando com Ele. Aperta a mão desse irmão, isso, com força. Aperta a mão desse irmão com autoridade. Comece a falar com Jesus. Ele está aqui, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, mas também sabe o que nós precisamos ouvir. Oh Deus, Tu és poderoso, Tu és soberano, Tu és santo, Tu és misericordioso, Tu és o dono da graça, dono da misericórdia. Tu és o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Tu és o Deus que cura, que liberta, que sara, que restaura. Sabemos disso. Sabemos, Senhor, que o Teu povo precisa da Tua mão. Oh Pai, nós precisamos da Tua mão, do Teu socorro, do Teu poder, mas também precisamos da Tua palavra, entender aquilo que é verdade, que o Senhor, ó Pai, precisa depositar, ó Deus, no nosso coração. Ah, Deus, como filhos do Senhor, nós clamamos, ó Pai, como filhos do Senhor, nós levantamos a nossa voz mais uma vez para dizer: fala, Deus, fala, Deus, fala, Deus, fala, Senhor. Nós precisamos e queremos ouvir a voz que nos governa, é do Senhor. É o Senhor quem nos direciona, que nos orienta. É o Senhor, meu Deus, que tem a palavra de vida. É o Senhor que tem a palavra, meu Deus, que dá o norte. É o Senhor que tem a palavra que dá a direção. Deus não fica sem direção quem está disposto a ouvir. E aquele que está disposto a ouvir veio. Aquele que está disposto a ouvir já está glorificando, exaltando, entregando tudo ao Senhor. Ah, que diminua, Senhor, cada um de nós nessa noite. Deus, esvazia o nosso coração, arranca de nós o que precisa ser arrancado e fala, nos inunda com a Tua verdade, nos transborda, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua autoridade, e nos faça entender aquilo que é urgente, ó Deus, para nós nesse tempo. Que seja assim, em nome de Jesus. A igreja que recebe mistura glória com aleluia. Aplauda Jesus e sente-se. Louvado seja o nome de Deus. Peço um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos é a segunda parte dos escritos de Lucas. Primeiro ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus. E aqui ele vai escrever algumas informações importantes. Só que nesse tempo aqui, nesse capítulo aqui já acontece cultos cheios de poder. Aqui já acontece reuniões cheias do poder. Existem cultos aqui rodeados de gente, casa lotada, pessoas curadas,
os apóstolos aqui fazem a obra. Eles estão fazendo a obra e o culto está cheio do poder de Deus. Só quem veio para o culto, diga glória a Deus. Está cheio do poder de Deus, está cheio do Espírito Santo. Apóstolos fazem a obra, fala de Jesus, prega com autoridade, as curas são evidentes, a manifestação do poder de Jesus está ali. E lendo o texto, a gente pode afirmar que é possível alguém se incomodar com isso. É possível pessoas fazerem pouco caso disso. É possível isso incomodar alguém e fazê-la se voltar contra você. O fato de estar acontecendo um mover de Deus. O fato de estar acontecendo algo que até então é desconhecido por quem não experimenta. Escute isso. É possível fazer isso, incomodar alguém. Quem nunca experimentou não sabe. Quem não experimenta de verdade não conhece. E quem não experimenta se incomoda com aquilo que desconhece. Quem não conhece, quem não sente, quem não experimenta, vai se incomodar com o desconhecido para ele. E isso aqui é o que está acontecendo. Vai se incomodar não com aquilo que o nome de Pedro e de João tem, porque o nome não tem nada. São pessoas comuns como eu e você. O nome não tem nada, não é o nome, mas é o que eles carregam. Está aqui para compreender isso nessa noite? Porque Pedro sem unção é só Pedro. João sem unção é só João. Pedro sem unção não incomoda ninguém. João sem unção não incomoda ninguém. Fala e ninguém se incomoda. Se porta e ninguém se incomoda. Mas com unção está incomodando muita gente. Pedro cheio da unção está incomodando vizinhos, está incomodando parente, está incomodando gente que está perto, mas está distante de Jesus. João com unção está incomodando quem trabalha com ele, está incomodando gente que está achando que conhece alguma coisa, mas não conhece nada. Quem carrega incomoda, quem carrega incomoda. Você sem unção é só você, mas você com unção está incomodando alguém, está tudo errado para alguém. Mas eu quero te dizer, como início dessa mensagem, só quem carrega sabe o quanto isso vale. Só quem carrega sabe quanto é precioso carregar. Só quem carrega sabe quanto isso custou. Só quem carrega sabe o quanto é bom ser cheio da presença, cheio de Deus e cheio da vontade de ser cheio dele todo dia. Se você carrega alguma coisa, então por favor, deixa alguém se incomodar com aquilo que você carrega, mas não perde aquilo que você tem carregado. Aleluia! O que vai acontecer quando alguém se incomoda com aquilo que alguém está carregando e o povo está ficando assim, deslumbrado com o que Jesus está fazendo através de alguém? Perseguição. Adversário se levanta. Gente que não vai com a sua cara. Ameaças até de morte. Ameaçam alguém de morte e querem matar. A gente está vendo muito esse cenário agora, nos dias de hoje. Ameaça de morte. Por conta de quê? Daquilo que alguém carrega? Sim. Mas por conta de diferentes ideias. Diferentes pensamentos. Aquela fala de quem não carrega nada. Eu acho que é assim. E acho que tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Porque é assim, desse jeito.
Só que a gente aprende com isso tudo, que mudar a direção do pensamento pode ser oportunidade da vida de alguém. Mudar a direção do pensamento pode ser a oportunidade da vida de alguém. O que pode mudar o nosso pensamento muda destino. Aleluia. O que pode mudar o nosso pensamento muda história. Está aqui comigo, está aqui do culto. Oh, está aqui do culto. O que pode mudar o pensamento muda rumo, muda vida, muda áreas assoladas em áreas frutificadas. Muda a história da vida completamente de alguém. Só que quando eu olho para esse texto, eu vejo, porque nós lemos aqui de algumas pessoas que se incomodam, os saduceus, os fariseus da época. Se a gente for olhar historicamente, a gente vai ver que existiam duas linhas teológicas de duas escolas. Escute isso, você vai entender o porquê que eu estou trazendo essa informação. Existiam duas escolas da época, uma Shammai e outra Hillel. Essas duas escolas eram muito bem vistas e muitos ali tinham informações através dela. Através dela, algumas pessoas eram informadas sobre algumas verdades que não eram verdades. E quando esses saduceus, quando esses fariseus vão ver Pedro e João falando de Jesus e operando milagres em nome de Jesus, eles começam a observar isso. E eles não chegam a conclusão nenhuma sobre o que esses homens estão falando e fazendo. De onde vieram esses homens? Porque lá na frente eles vão ficar pasmos e, abismados por ver que esses homens não eram letrados. Esses homens não tinham letras. Eles não eram doutores da lei. E isso vai apavorar quem entende da letra. Então entenda, esse veículo de informação estava trazendo uma ideia. Esse veículo da época de informação estava formando uma ideia na cabeça de muita gente. Muita gente já estava com a ideia formada daquilo que recebeu como ensino até então. Então, quando vem Pedro e João falando de autoridade, falando de Jesus, falando de ressurreição e falando sobre milagres, esses homens que sempre foram orientados através dessas duas vias de informações, eles observam e eles olham e eles perguntam: mas da onde vêm esses homens? O que eles estão falando? O que esses homens falam? De onde eles vêm? Que escola estudou? Que livro leu? De quem que é essa teoria? Eles não conseguem enxergar porque, observando, não era a linha de Shammai, rigorosa, religiosa. Muito menos Hillel, que era, um pouco mais humanista. Não é nenhuma dessas linhas que a gente conhece como veículo de informação. Então, que linha que é? É o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus, é palavra de Deus, é palavra viva, é poder que vem do alto, é poder que transforma, é poder que ressuscita, é poder que faz tudo novo, é poder que cura, é poder que liberta, é poder que restaura, é poder que não é engessado a nada, é poder que não é ideia de homens, mas foi escrito pela mão de Deus, foi escrito pela mão de Deus, não foi carimbo humano, não é carimbo e canetada de ninguém, mas é escrito pela mão de Jesus, pela mão dele. Aleluia! Escute o porquê que eu estou trazendo isso, porque esses eram o meio de informação da época. E o que os apóstolos pregavam? Não tinha nada a ver o Evangelho de Jesus. Jesus desconstrói a nossa verdade e dita a verdade que Ele quer para a gente. Ele desconstrói tudo. A nossa verdade é desconstruída. E nesse tempo de influência, antes de qualquer meio falar,
tem a resposta dele dentro de você. Chegou, entendeu? Está começando a entender? Nessa geração de influência, nessa geração de tantas opiniões, onde você vai nos comentários das publicações e vê tanta gente falando tanta besteira. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma verdade, bate no peito dizendo que é aquilo, sem muito menos antes de orar, sem antes de perguntar a Deus, e sobre esse assunto? Até mesmo para se colocar em sociedade opinando sobre alguma coisa, sem ter vida de oração, sem ter vida com Deus. É impossível ouvir a voz de Deus, é impossível ter clareza do que Deus acha a respeito de um assunto, é impossível ter, nitidez da posição de que Jesus quer que eu me posicione. O que Ele quer que eu fale nesse tempo? O que Ele quer que eu ache nesse tempo? Qual é a minha opinião a respeito disso que está acontecendo? Qual é a minha opinião a respeito daquilo que já está acontecendo? Gente, pelo amor de Deus, antes de falar qualquer coisa e ir dando cabeçada atrás de opinião de quem você nem conhece, vai dobrar o joelho e orar e ouvir a voz de Deus para você falar qualquer coisa. É tanto veículos de informações que enchem o pensamento da nossa geração, e todo mundo tem uma opinião a respeito de tudo. Tem gente que tem tempo para brigar com isso. Tem gente que tem tempo de escrever textos e mais textos brigando por uma ideia que se acha que é verdade, é a sua verdade. Verdade de quem? A sua verdade. A sua verdade. Mas você é membro dessa igreja, você não vai ser assim. Oh, você não vai ser assim. Essa igreja foi chamada para fazer a diferença. E você que é membro da Semeando Amor, você não é instruído por influência. Você não é levado por influência lá de fora. Você é levado somente pela palavra de Deus e por aquilo que Ele diz. É a voz de Deus quem manda. É a tua liderança que acha. Que isso, pastora? É o que estava acontecendo aqui. E é o que acontece hoje. Está entendendo? É o que estava acontecendo aqui. E é o que acontece hoje. É gente demais falando do que não conhece. E eu fico perplexa. Porque tem gente crente falando de coisa que Deus nunca autorizou falar. Eu fico perplexa com a opinião de crente, opinando em direções que o meu Deus jamais teria. Eu fico perplexa com a opinião de gente que se diz filho de Deus, opinando em situações, ainda espalhando isso pelo amor de Deus. Espalhando isso, levado por uma influência, por uma live que alguém fez, por alguma frase que alguém postou, porque esse aí tem muita curtida e muita visualização, parece letrado. Aquilo que parece não é. Muitas vezes aquilo que parece não é. Entenda que Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, mas tem gente olhando e dizendo: da onde vem o que você fala? Da onde você vem? O que você conhece? Fala em nome de quem? Chegou a hora de Pedro e João levantar com autoridade. Chegou a hora, igreja, de Pedro e João se levantar. Sabe com quê? Com aquilo que o próprio texto vai dizer: ousadia. Levanta a tua mão comigo e diga: ousadia. Ousadia de quê? Sua não. Se a ousadia for sua, ela se levanta para cair. Mas se a ousadia for do Espírito Santo de Deus, ela vai se levantar e vai encher quem está do teu lado, vai encher essa geração, vai encher gente do outro lado, vai encher gente que você não conhece. Ousadia do Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastora? Pedro e João se levanta somente para dizer: em nome de Jesus Cristo estamos falando, em nome de Jesus Cristo está operando milagre, em nome de Jesus Cristo tem cura no meio da igreja, em nome de Jesus
essa unção. Só quem veio para ter essa unção, em nome de Jesus Cristo, é a ideia de Deus, não a nossa. Saduceu pressiona, fariseu também, mas não tem essa não, porque quem está cheio está. Eita, oh, aleluia. Quem está cheio está, não precisa mostrar, não precisa falar bonito. Quem está cheio e ponto. Oh, em nome de Jesus Cristo estamos aqui. Oh, coisa linda, Senhor. Oh, que essa ousadia possa vir sobre aqueles que estão cheios e têm vida de oração com o Senhor. Oh, em nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo. Mas tem muita gente falando em nome de si próprio. Fala em nome de quem? Em seu nome. Em seu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual o meio? Qual o meio que a igreja do Senhor está? Falo igreja no sentido universal. Qual o meio? E quais informações que chegam? Que você diz, essa é a minha verdade. Cuidado para você estar dizendo por aí que a sua verdade é essa, quando na verdade Deus não está nisso. Se Deus não está, nunca foi verdade. Nunca foi verdade. Só uma vida de oração pode perceber e ouvir a opinião de Deus a respeito de alguns assuntos. Só uma vida de oração. E só o líder, se tratando de igreja, o líder que você escolheu para ser seu. Porque quem escolheu o pastor foi você. E tem muita gente ouvindo, muita gente. E deixando a nossa geração hoje, porque eu vivi numa geração que não era assim não. Mas a nossa geração hoje é tão levada por esses veículos de informação, que os pastores já não são mais procurados para saber das opiniões. São procurados quando a batata está fervendo. Quando a panela de pressão está pipocando. Sabe quando que os líderes da minha geração são procurados? Quando a panela de pressão está chiando e você tem que correr da cozinha porque ela vai explodir. Mas quando você foi colocar o feijão na panela, está aqui, igreja, você não perguntou o que o seu líder acha. Você não perguntou qual é a porção de água certa para fazer aquele feijão. Pastor, qual é a sua opinião sobre isso aqui? Porque eu quero ouvir a opinião de alguém que está autorizado por Deus a me dar a opinião, me dar o conselho. Qual a opinião sobre isso aqui? Mas não, quando a panela está lá chiando, transbordando, fazendo barulho, aí você corre com medo e diz, ora por mim. Faz alguma coisa. Só que deixa eu te avisar, nem sempre o pastor consegue chegar na cozinha e resolver o problema da panela. A gente vive essa geração levada por informações e dizendo que essa é a sua verdade. Versículo 7, em nome de quem vocês falam? Pedro e João respondem, em nome de Jesus Cristo. Versículo 14, o texto vai dizer, e vendo, diga comigo, e vendo. Não mais forte, igreja, diga, e vendo. Olha isso. E vendo estar com eles os homens, o homem que foi curado, não tinha que dizer em contrário. Os saduceus e fariseus agora olham e vê o homem curado. E diante do que eles estão vendo, não tinham o que falar. Diante da cura, não tem o que dizer.
ainda que eles estavam possuídos de raiva. Por quê? Porque eles foram ensinados e foram orientados por um desses veículos de informação que a verdade deles era outra. Então eles estavam cheios de um pensamento, cheios de uma verdade, e sem aceitar a verdade que estava acontecendo, o quê? O poder de Jesus no meio da igreja. Então agora, quando esses homens olham e vê o homem que estava curado, não tinha o que dizer. Diga comigo, não tem o que dizer. Não, fala de novo. Diga, não tem o que dizer não, irmão. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem está do teu lado. Tem uma cura para contar? Tem uma cura para contar? Tem um testemunho para contar? Oh, aleluia. Já foi batizado com o Espírito Santo? Olha para quem está do teu lado. Vê se esse homem ou mulher de Deus tem cara de batizado com o Espírito Santo. Oh, vê se esse homem ou mulher de Deus tem cara de falar em língua. Tem evidência de Deus aí? Tem evidência. Eu tenho certeza que tem evidência, porque enquanto tiver evidência é homem de Deus. Enquanto tiver evidência é mulher de Deus. Enquanto tiver evidência, é homem de oração, é mulher de oração. Aonde tem evidência não mora dúvida. Aonde tem evidência do poder de Deus não mora dúvida. Aonde existe evidência da graça, da misericórdia, meu Deus, do poder, da autoridade, da presença de Jesus, não tem dúvida. Ainda que alguém fique com raiva de você, ainda que alguém não vá com a sua cara pelo que você carrega, ainda que alguém diga coisas a seu respeito ou tente negar aquilo que está sobre a tua vida, sobre as evidências de Deus, não resta dúvida, não resta dúvida. Eu quero dizer que tem muita gente que vai ter que calar a boca quando olhar para a tua vida e ver a graça de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Jesus. Aleluia! Busca as evidências, busca a graça, busca a misericórdia, busca poder do alto. Precisa justificar nada, que coisa linda. Eu não sei se você está cheio, mas eu estou aqui, que eu só não pulo mais porque eu não posso. Meu Deus, é muita graça, é muito poder, é muita graça, é muito poder. Não precisa justificar nada, só deixa ele fazer, só deixa ele fazer, só deixa ele fazer, só deixa ele fazer. Oh Deus, Deus Santo, 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 Santo. Não está faltando evidência onde você está. Aleluia. Não falta evidências do poder de Deus no meio da igreja. Não falta evidência. Do teu lado tem uma evidência. Sabe o que? É alguém que não caiu. É alguém que está aqui. Por quê? Porque Deus levantou, Deus guardou, Deus restaurou. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para essa pessoa: você é milagre, você é milagre, você também é evidência do poder de Jesus. Aleluia! Deus de poder. Essa igreja é evidência. É aniversário da Semeando Amor. Enche o teu coração de alegria, porque isso aqui é evidência. Desamarra essa cara angustiada de vinagre azedo. Pelo amor de Deus, enche o seu boca de riso. Enche a sua boca de riso. Olha as evidências. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Que o Senhor prolongue os dias de nossa vida para vermos, ouvirmos, sentirmos tudo que Ele já entregou e já fez. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, mas eu preciso te dizer,
te dizer que mesmo vendo e mesmo ouvindo, tem gente que se nega. Eu queria pedir para você ficar em pé agora e terminar. Mas eu preciso dizer... Não, senta, gente. Eu só queria. Eu só queria. Gente, eu queria fazer isso. Mas eu preciso te dizer que tem gente que olha, tem gente que vê evidência, tem gente que prova da evidência. Mesmo assim, não reconhece que essa é a única verdade. Tem gente que está tão cheia de si, que mesmo vendo a evidência, sentindo a evidência, provando da evidência, não reconhece que essa evidência, que o canal dessa evidência é a única verdade. Por quê? Porque estão cheios de si. E quem anda cheio de si não permite ser cheio de Deus. Quem anda cheio de si carrega opiniões diferentes todo dia. Quem anda cheio de si muda de opinião, um dia gosta, outro dia não gosta. Um dia acha que é bênção, outro dia já não é mais. Quem anda cheio de si tropeça no seu próprio eu. Quem anda cheio de si, já não dá para se alimentar. Não recebe o alimento porque não permite. Quem anda cheio de si não permite ser alimentado pela fonte da única verdade. Porque ele já se diz robusto pelo próprio alimento que ele se enche, que é a ideia de si próprio. As próprias ideias e os próprios achismos, as suas opiniões, o seu jeito. Pedro e João são soltos pela pressão do povo. E eu quero dizer isso para você. Pedro e João são soltos dessa prisão porque o povo está lá fora, o povo provou. Que povo é esse? O povo pequeno. Tem gente pequena sendo cheia. Tem gente pequena se permitindo ser cheia. O maior erro é estarmos na posição de Pedro e João e olharmos só para a pequena parcela, meia dúzia que está cheio de si, e deixar de olhar para os pequenos que estão sendo cheios. Eu quero dizer aqui para você que é líder da tua casa, eu quero dizer para você, aleluia, que está lutando por alguma coisa, que está orando por alguém, mas tem alguém que está cheio de si. Deixa eu te dizer, através da sua vida tem gente pequena sendo abençoada e se permitindo ser cheia. Tem gente pequena te observando e sendo cheia. Tem gente pequena sendo cheia, olha para eles, porque se você olhar para a pequena parcela que está cheia de si, você para. Você esmurece. Vou corrigir aqui, você não para, porque crente que é crente não para não. Mas você diminui a sua velocidade. E Deus não te chamou para diminuir velocidade. Deus não te chamou para diminuir velocidade. Que o poder de Jesus seja a nossa única verdade. O mais perigoso de ser cheio de nós. Isso é tão perigoso. O mais perigoso de ser cheio de si mesmo é primeiro não ouvir a Deus. Porque quem está cheio de si não ouve mais a Deus. Quem está cheio de si não ouve mais a Deus. Porque quem está cheio de si está perto.
Parece que está perto, mas está distante. Frequenta culto, mas não ouve nada. Sabe de tudo o que acontece na igreja da irmã fulana e ciclana, mas qual a palavra que foi pregada, não se lembra mais. O pastor de fora que vem, prega, e você guarda no coração cheio de si. Mas o líder da igreja está pregando terça, quinta e domingo, e o cheio de si esqueceu tudo. O pregador de fora vem terça, ou quinta ou domingo, uma vez no ano. O cheio de si guarda a frase até hoje, diz, nunca esqueci dessa mensagem. Pergunta qual foi a mensagem, não sabe. Eu vou falar. Pergunta qual foi o texto, não sabe. Mas sabe a frase. Por quê? Porque o cheio de si está mais interessado em saber do nome que prega do que aquele que está aqui carregando alguma coisa. O cheio de si já não quer aprender nada, porque já se acha autossuficiente. Só que um dos grandes perigos também de estar cheio de si e não se atentar a isso, para mim, é nos tornarmos insensíveis, sabe? Insensíveis a determinadas coisas que acontecem ao nosso redor por conta da ideia que a gente acha que é verdade. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Porque se a ideia que você estiver cheia, missionária, um exemplo, for assim, a minha vida não tem mais jeito, não dá certo mais lutar, cansei de lutar por essa vida. Se essa for a verdade que você está cheia, sabe o que você vai fazer? Você vai acordar amanhã e não vai ter prazer de viver o dia que Deus te deu. Entende? Entende aqui comigo? Se a verdade que você estiver cheia é que a tua vida não vale a pena, de que não adianta sonhar, não adianta projetar nada, de tudo aquilo que você já ouviu aqui é balela, se essa for a sua verdade, tu está me entendendo? E você tomou como a única verdade, pode amanhecer amanhã, o sol está lindo, mas o dia para você vai estar escuro. Você não vai enxergar as promessas de Deus, você não vai enxergar o dia que Deus deu para você viver, você não vai enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E sabe o que você vai fazer? Perder um dia. Se você estiver cheio de uma verdade que dizem por aí dos desigrejados, aonde dizem que todos os crentes são iguais, que tudo é a mesma coisa, que é decepção para todo lado, que não vale a pena, que não dá para viver no meio da igreja, que esse negócio de comunhão está difícil demais. Eu estou doidinho, sabe de uma coisa? É melhor ficar em casa. Se você for cheio dessa verdade de muitos, e que muitos têm pregado por aí, de forma sorrateira, mas tem pregado. Se você for cheio dessa verdade e achar que essa é a sua única verdade, sabe o que você vai fazer? Pergunta aí o que, pastora? Você vai chegar dentro da sua igreja e você não vai perceber que teve alguém que chegou aqui primeiro e limpou tudo para você sentar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Se você for cheio dessa verdade dos desigrejados e daqueles que estão pingando sangue, não receberam cura e precisam e não conseguem ficar calados, quando na verdade tem que fechar a boca, orar, buscar a cura primeiro para depois falar qualquer coisa. Sabe o que você vai fazer? Você vai chegar na igreja e não vai perceber que tem um obreiro lá na frente, ó, em pé, lá no portão. Ele está em pé há 2 horas. Vai fazer 2 horas que ele está em pé. Sabe para quê? Para receber você e dar uma paz do Senhor. Você já não vai, você está se tornando tão insensível que você não está percebendo que tem gente do teu lado que é uma bênção. Deixa essa palavra te encher nessa noite.
Porque os teus pensamentos vão ser mudados e isso vai mudar a direção da tua vida. Ei, aleluia! Você está se tornando tão insensível com as coisas que você está sendo cheio, que você não está percebendo. Tem alguém te dando a paz do Senhor, tem alguém te abraçando, tem alguém orando por você. Tem alguém sendo bênção, alguém que você nem conhece ora por você. Meu Deus! Jesus, tem alguém que te entregou um folheto aí para você ofertar com a maior sinceridade no coração, com a maior integridade. Tem alguém que está limpando esse carpete aqui todo dia. Sabe que horas que eles chegam? 12:00, 2 horas. Você conhece? Não. Mas tem alguém que varre, tem alguém que limpa, tem alguém que te recebe, tem alguém que alinha 2.000 cadeiras. E esse alguém não é quem reclama, esse alguém não está cheio de si. Esse alguém é o pequeno que está cheio, pequeno que está cheio, pequeno que está cheio, pequeno. Só quem quer ser pequeno cheio, levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão, abandona as tuas ideias nessa noite, porque senão a tua vida vai tomar um rumo que Deus não escreveu para você. Aceita a ideia de Deus, aceita a ideia de Deus. Segura, deixa eu terminar, porque eu não terminei. Cheio de si, não consegue perceber mais nada, porque essa é a única verdade. Você que é casado, está cheio de si, né? É aquilo que você acha que a separação é o único jeito. Você está aqui? Tem casado aqui ou já entrou em outro pensamento? Então vem para cá. Você acha que a separação é o único jeito, então a sua verdade é você parar. Você parar. A sua verdade, sabe qual é? Não tem jeito. Ela está enjoada. Ele está um saco. Meu Deus, que homem enjoado. Que mulher enjoada. Eu não vou chegar em casa agora não. Vou demorar na rua. Por quê? Porque você está cheio de uma verdade que não é a única e não é sua. Enquanto você estiver cheio de si, sabe o que você vai fazer? Você vai chegar em casa e você não vai perceber a mesa de café da manhã que ela coloca para você todo dia. Você está tão cheio de si que você não vai perceber que ele deixa de comprar coisas para ele, para comprar para você. Você está tão cheia da única verdade que você acha que é verdade, que você não percebe o carinho que ele faz com você à noite. Sabe por que você está roncando? Porque para você é só separação. Está tão cheia da sua verdade que você já se tornou insensível a tudo que está ao teu redor. É tanta gente cheia de si, não enxerga os filhos que tem. De repente cresceu e não viveu foi nada. É tanta gente cheia de si que não enxerga a liderança e os pastores que tem. Você que é de outra igreja também. Estou falando da gente aqui não, estou falando geral. Você não enxerga que tem, porque apacentar a ovelha para você é uma obrigação. Você está cheia da sua verdade, daquilo que você acha. É isso, é aquilo, ele é isso, ela é aquilo. Líderes não estão nem aí para aquilo que você acha. Quem perde é você. Porque enquanto você está cheio de si, sabe o que está acontecendo? Líderes estão orando por você. Líderes estão jejuando por você. Líderes fizeram por você e ainda faz. E sabe o que você faz? Não percebe. Sabe para onde você está sendo levado? Para o caminho que você está trilhando para você. Caminho que você está trilhando para você. O que é isso, pastora? Eu vou resumir em uma frase para a gente caminhar para terminar. E eu passar o microfone. A tua verdade está te destruindo, você não está percebendo. A tua verdade está te destruindo e você não está percebendo. Você está tão cheio de si que você diz, não, esse emprego é um lixo. Esse emprego eu não aguento mais, eu não aguento mais. E sabe o que você faz? Não percebe as coisas que acontecem ao teu redor. Sabe o que está acontecendo ao teu redor, irmão? Você tem uma oportunidade de crescer nessa empresa. Você tem uma oportunidade
de mudar de fase, eu não sei como é que fala, de receber promoção. Você está tendo uma oportunidade, o teu chefe está ali do lado, ó, te dando a oportunidade, mas você está tão cheio de si, dizendo, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito chato. Irmão, você está sendo observado pelo teu chefe, não consegue enxergar. Sabe o que é isso? A tua verdade está te destruindo, até você sair de lá e ficar batendo cabeça em tudo quanto é lugar, desempregado. Pronto, falei. Diga para quem está do teu lado, cheio de si, você não vai continuar. Tem autoridade para dizer isso? Levanta a tua mão para o céu, aponta na batata do nariz de alguém e diga para essa pessoa, cheio de si, você não vai continuar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não vai separar, não vai sair da empresa, não vai. Não vai. Oh, meu Deus. Eu tenho mais uma coisa para falar, porque estou cheia e eu preciso dizer. Eu quero passar para o outro tópico, mas eu preciso encerrar com esse. Tem pai que está tão cheio de si, tão irritado com criança, que Deus te deu essa criança. Ele é o quê? Esqueci o nome. Agitado. Tem outro nome, imperativo. Ele é imperativo. Tem pai que está tão cheio de si, cansado com a criança imperativa, que não está cuidando dele do jeito que tem que cuidar. Sabe o que essa verdade sua, que nunca foi verdade, está fazendo? Afastando você dos melhores momentos que você pode viver com a criança que é tua, que Deus te deu. Verdades que a gente coloca dentro da gente. Os cheios dessa época não perceberam. Não estão percebendo muita coisa. Os cheios de si da nossa época não estão percebendo muita coisa. Os cheios de si da nossa época querem igreja bonitinha com ar-condicionado para não passar calor. Os cheios de si da nossa época querem usar o salto na igreja. Quer pregar, quer pregar de salto, 15, de marca, só para dizer que tem. Os cheios de si, mas não dizem, não declaram que estão cheios de si. É claro, cheios de si demora para enxergar que está vazio de Deus. Os cheios dessa época não estão percebendo muita coisa. Sabe por que eu gosto de Lucas como escritor? Aqui eu termino. Eu gosto de Lucas como escritor porque ele percebe algumas coisas que eu vejo que muitos também não percebem. Sabe, pastor? Por exemplo, eu vou em Marcos no capítulo 2 e vejo o mesmo texto que Lucas escreveu em capítulo 5. Da cura, do homem coxo, daqueles 4 que levam um paralítico. Marcos, ele não descreve algumas coisas que Lucas vai enxergar. Eu não estou dizendo que Marcos está errado, mas eu estou dizendo que Lucas é detalhista em algumas coisas que são importantes para mim, no estudo da palavra. Quando eu vou para Lucas, do capítulo 5, eu vejo que Lucas está escrevendo uma coisa que determina agora o que eu vou fechar. Para que você entenda, escute. Lucas, lá em Lucas 5, ele vai falar sobre algo tão, precioso, tão profundo, que eu vejo que ele está percebendo o que ninguém estava percebendo na época. E isso é muito bom. Porque ele vai perceber, olha o que diz o texto. Lucas 5, versículo 17, achei. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando,
e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, de novo, né? Que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Isso aqui, Marcos, em capítulo 2, não vai escrever. Marcos, ele escreve que Jesus estava ali. Só que Lucas vai dizer, a virtude do Senhor, o poder do Senhor, estava com ele naquele dia. Agora eu te pergunto, o poder de Jesus está com ele, o poder de Deus está com ele todo dia. Só que Lucas percebeu, hoje está diferente. Você está entendendo? Lucas, ele percebeu, tem uma graça diferente acontecendo aqui. Cheios de si não percebem isso. Cheios de si, entra no culto, sai do culto e o culto foi a mesma coisa. Só que quem está vazio de si e com sensibilidade de espírito e vida de oração em Deus, buscando conserto todo dia, porque a gente é falho, irmão, consegue perceber, esse dia está diferente. Consegue perceber, tem uma unção diferente no culto de terça. E quinta-feira, quando você vier, você vai perceber, independente de quem esteja aqui, você vai dizer, há uma graça diferente de Deus. Domingo a mesma coisa, naquele dia tinha uma coisa diferente. Agora, escuta, a multidão também percebeu, porque a multidão encheu aquela casa, a casa estava cheia. Só que esses homens também perceberam. Os 4 homens, que Marcos diz que é 4 e Lucas não fala que são 4, fala uns homens. Interessante a visão que eles têm para escrever. Os 4 que levam o paralítico até Jesus também percebem. Só que escuta, eles não percebem só e fica de braço cruzado. Eles não percebem só e não fazem nada. Eles percebem, vai até o coxo paralítico, pega o paralítico e rompe a multidão, sobe no telhado e chega até Jesus. Sabe o que é isso? Por que eu estou te dizendo isso? Não é para pregar outra palavra, não. É para te dizer daquilo que alguém está cheio é capaz de fazer. Quem está cheio não se comporta como multidão se comporta. Quem está vazio de si, cheio de Deus, não se comporta só como a multidão se comporta. Porque estar aqui é muito bom. Sentar aí, melhor ainda. Participar do culto, muita gente participa. Seja em casa, seja no carro, seja em qualquer lugar. Agora, perceber Jesus no culto. Oh, aleluia, você pode glorificar e vai ficando de pé, vai ficando de pé, perceber Jesus no culto. Oh, está vazio de si, cheio de Deus e perceber que Jesus está aqui e fazer a diferença. É só para quem está vazio de si e cheio de Deus. É só para quem veio para ser cheio de Deus. É só para quem quer ser cheio de Deus. Vou terminar dizendo que talvez você precise desconstruir para construir alguma coisa. Talvez você precise desconstruir ideias para construir o que Deus já te deu. Porque enquanto você estiver cheio dessa verdade, teu casamento vai continuar do mesmo jeito. Enquanto você estiver cheio dessa verdade, a tua vida financeira vai estar do mesmo jeito. O teu ministério vai estar do mesmo jeito. Enquanto você estiver cheio da sua verdade, a tua vida não vai andar. Porque a tua verdade não faz nada por você. Mas a verdade de Deus faz a gente caminhar nos propósitos dEle. Nos propósitos dEle. Você está entendendo?
Então, para construir aquilo que Deus já me deu, eu preciso desconstruir. Desconstruir dá trabalho. Dá trabalho. Esses saduceus, fariseus perderam uma grande oportunidade. Porque eles viram alguém curado e nada fizeram. Sabe o que eles fizeram? Soltaram, mas lá na frente vai mandar prender de novo. Lá na frente manda prender de novo. Aí tem alguém chamado Gamaliel, supostamente veio de uma dessas escolas, mais humanista. Aí ele vai se levantar e vai defender, e vai falar: poxa, já vieram tantos, já falaram em nome de tanta gente, e nunca ficaram de pé. Deixa esses homens, solta de novo. Se for de Deus, vai se firmar. Mas se não for, vai se dissolver. Você está entendendo? Aí, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, vão ouvir conselho de quem? De quem é letrado. Um monte de gente vem falar: Jesus está curando, Jesus está tocando. Meu Deus, isso mexe comigo, me dá vontade de chorar, sabe por quê? Porque não tem como alguém receber o toque de Jesus, gente, e continuar com a mesma verdade. Como que alguém está no ambiente, sabe, da atmosfera, da presença de Deus? Como que esses fariseus conseguiram, sabe, não sentir? Jesus está ali, está curando, está fazendo maravilhas. Mas aí quando vem alguém que tem uma carteira, um título, uma escola, uma ideia formada e aconselha, aí eles decidem ouvir e solta de novo Pedro e João. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que geração é essa que nós estamos vivendo, de tanta gente cheia de si? Se você for abrir os noticiários e for nos comentários dos jornais, pelo amor de Deus, dos nossos, da nossa região ou de outras regiões, você vai ver, tem gente brigando ali. Para quê? Por nada. Para defender uma ideia de que se acredita, sem saber nem o que Deus pensa a respeito daquilo. E nem se eu souber. Só fala se você tiver autoridade. E se isso for levar você a alguma coisa, vai edificar ou não. Ai, por favor, a gente precisa pensar nessa mensagem. A gente precisa levar para o coração, para nossa mente, e começar a desconstruir em nós algumas ideias, para que Deus construa o que Ele já te deu.